uma alegria e uma responsabilidade muito grande compartilhar da palavra do Senhor aqui nesta noite. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Estamos no segundo domingo, no mês que foi estabelecido o mês da família, mês de fevereiro. Temos trazido ministrações voltadas à família. Porque a família é a base da sociedade. A Constituição Federal, a lei com maior força no ordenamento jurídico do nosso país, com maior efetividade, artigo 226 está escrito: família é a base da sociedade e tem proteção especial do Estado. Se o Estado se preocupa em proteger a família, um Estado que é laico, não há religião, quanto muito mais nós, igreja, corpo de Cristo, devemos estabelecer a família como base da sociedade, devemos cuidar e preservar, porque se a base não estiver firme e consolidada, tudo que é construído a partir dela pode se desestabilizar. Amém? Por isso nós precisamos aprender a manter Jesus no centro da nossa família. Estamos saindo aí de um tempo de festas, né? Natal, Ano Novo, confraternizações, e geralmente nesses períodos as famílias elas costumam se reunir, ficar mais juntas, acontece aqueles pedidos de perdão, abraços. Na sua casa também é assim? Na sua família também é assim? Chega a época de Natal e todo mundo se junta, se abraça, esquecem todos os problemas que tiveram durante o ano. Mas aí o tempo vai passando, vai terminando o mês de dezembro, começa a chegar janeiro, e aí começam a chegar as contas do mês, começa a chegar IPVA, IPTU, matrícula da escola, fatura do cartão de crédito dos presentes que foram comprados em dezembro, e chega fevereiro, a gente se depara com a realidade da família. E geralmente com essa realidade começam a voltar as brigas, não é mesmo? Nós poderíamos inclusive fazer um Natal por mês. O que vocês acham? Um Natal a cada 15 dias. Eu acho que é uma boa ideia, não é mesmo? Eu não acho difícil não, porque o Natal, ele é criado para quê? Para celebrarmos Jesus. Nós nos reunimos, ou pelo menos deveríamos nos reunir no Natal para celebrar Jesus. Que tal a cada 15 dias nós fazermos um Natal com as nossas famílias? A gente coloca a nossa melhor roupa, porque a gente põe a nossa melhor roupa, se maqueia e faz cabelo para quê? Para sentar no sofá com a família. Para reunir-se à mesa junto da família, não é mesmo? E é um tempo tão gostoso. Aquele clima de gratidão, aquele clima de confraternização, de comunhão, toma conta da casa, toma conta da família. Isso deveria ser constante. Não deveríamos deixar apenas para uma vez ao ano. Na nossa casa, João se casou, tem a família dele. E nós estabelecemos agora que a cada 15 dias nós tomamos café da manhã juntos, né? Nos reunimos na minha casa, obviamente, né? João, se quiser convidar a gente para a próxima vez ser na sua casa café da manhã também, ok. Mas recebemos na nossa casa e é feita aquela mesa bonita. Assim como na sua casa, coloca a melhor louça que tem e nos preparamos para aquela reunião de família, onde nós conversamos sobre a nossa semana,
das dificuldades, das coisas boas que nos ocorreram, fazemos o nosso devocional, celebramos a Jesus. Da última vez nós sentamos à mesa por volta de 9h30 e levantamos, era quase meio-dia. Que tempo gostoso, que tempo precioso. A verdade é que a família não precisa de muito para ter comunhão. Precisa ter Jesus como centro e disponibilidade de tempo. E isso, infelizmente, nós temos encontrado cada vez mais escasso. Nós corremos com a desculpa ou a justificativa de que estamos trabalhando para a família, estamos estudando mais para a família, estamos fazendo mais para a família e estamos esquecendo do tempo de mesa com a família. Estamos esquecendo de perguntar para a família como foi o seu dia, como foi a sua semana. E não só perguntar, mas parar para ouvir o que a sua família tem a dizer. Nós precisamos voltar a estas práticas. Não espere pelo Natal, não espere pela Páscoa, não espere. Reúna a sua família de tempo em tempo para celebrar a Jesus, para celebrar a vida um do outro. A vida é muito curta, é um sopro. Mesmo os nossos filhos pequenos, não sabemos quanto tempo temos com ele. Mesmo nosso marido saudável, não sabemos quanto tempo temos com eles. Nós precisamos celebrar. E automaticamente essa celebração faz fluir a comunhão. A comunhão faz fluir a junção, a união. E quando a gente percebe, estamos caminhando todos rumo ao céu. Amém? Isso não tem absolutamente nada a ver com a mensagem, então vamos voltar para cá. A verdade é que, assim como aquela mulher cananeia, toda a família enfrenta desafios. Desde a sua concepção, porque geralmente a família se inicia com duas pessoas diferentes, que resolvem se casar, que vêm de famílias diferentes, educação diferentes, formas diferentes de lidar com os problemas, e aí já começa o desafio. Em cada etapa da nossa família, da constituição e da permanência, existem desafios. Logo em seguida vem uma terceira pessoa que também é diferente, que precisa ser educada. E se a sua família for como a minha, vem a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Quando você vê a casa está cheia de gente diferente, que você precisa educar, precisa moldar o caráter e precisa manter a paz. Isso é um desafio. Depois os filhos se casam e aí vem o desafio de voltarmos a ter prazer na companhia apenas do nosso cônjuge, porque nossa casa fica vazia. São muitos os desafios e a verdade é que a vida familiar, ela exige de nós sempre flexibilidade, transformação e intencionalidade. E dentre tantas outras coisas, precisamos ter resiliência. E em todas as crises e todos os desafios, o que nós precisamos, sem dúvida, é de Jesus. O grande problema nas famílias não é ter crises, é negar que elas existem. Quem nunca ouviu aquela frase, isso é fase, vai passar. Queridos, deixar de olhar a fatura do seu cartão de crédito ou deixar de fazer aquela planilha financeira tão necessária não vai fazer desaparecer sua crise financeira. Fingir que ela não existe só vai aumentar. Minimizar a situação de alguém que apresenta um quadro repetido de tristeza, de apatia, de solidão, não vai fazer com que esse problema suma. Isso é depressão. Depressão é real, tem nome, todos nós estamos sujeitos. Mas há tratamento, há até cura. Mas primeiro é preciso enfrentá-la. Ignorar a frieza na relação conjugal, passar dias sem se falar, passar dias sem nenhum gesto de afeto, brigas constantes ou um silêncio interminável no meio do casal. Não pode ser ignorado. É preciso falar sobre isso. É preciso dar nome. É preciso procurar ajuda. Você pode conversar com um amigo, você pode procurar terapia. Você precisa fazer algo, mas antes, sem dúvida, é preciso, além de darmos nome aos nossos problemas, não ignorá-los, temos que levá-los a Jesus. No texto bíblico que lemos, a mulher cananeia nos ensina que buscar por mudanças na família
buscar por mudanças e transformação pelos nossos, começa enfrentando a real situação em que nos encontramos. No versículo 22, nós vemos uma mãe que reconhece a verdadeira condição da filha. Ela diz: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Essa mulher não mascarou o problema da sua filha. Ela poderia ter dito: a minha filha, ela está lá em casa e ela está com um probleminha. A minha filha, ela está naquela fase difícil, sabe? Mas aquela mulher sabia diante de quem ela estava. Ela sabia que estava diante daquele que poderia resolver o problema da sua filha e decidiu apresentar a sua real situação. Essa mãe, essa mulher, ela não disfarça o problema. Ela não ameniza a dor e ela também não culpa terceiros. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Não existe restauração sem reconhecimento do real estado em que nós estamos. Sem reconhecimento do real estado em que nossos filhos se encontram, em que nossa família se encontra. E aí, agora eu deixo uma pergunta para mim e para você. Nós temos sido realistas sobre a condição espiritual, emocional e moral dos nossos filhos? Temos sido realistas sobre a condição espiritual da nossa casa, como já foi dito aqui no início do nosso culto? Nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos convida a nos chegarmos a Jesus com um coração sincero, abertos e apresentarmos diante dele a real situação da nossa casa. A segunda lição que tiramos desse texto é que nós aprendemos que precisamos identificar onde está a solução. Nós analisamos o problema, decidimos enfrentá-lo, mas e agora? Por onde eu começo? Aquela mulher, ela começou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vejam que se tratava de uma mulher gentia. Os cananeus eram historicamente inimigos do povo de Israel. Muito provavelmente aquela mulher, ela não foi ensinada por sua família sobre Jesus. Talvez ela tivesse apenas ouvido falar do que ele tinha feito. Mas ela fez aquilo que muitos mestres da lei na época, muitos fariseus, não fizeram. Ela reconheceu Jesus como o Messias prometido. De alguma forma ela sabia que havia uma promessa para o povo de Israel e de que viria um Salvador. E ela reconheceu em Jesus o Salvador. Diante de um problema real na sua casa, aquela mulher levou esse problema àquele que podia transformar. Ela não procurou por religiosos, não procurou métodos, não procurou por explicações. Ela procurou Jesus. Aquela mulher entendeu mais sobre o reino de Deus do que os próprios discípulos que ali estavam com Jesus. Aqueles que diziam: Jesus, manda essa mulher embora, ela é cananeia. Ela não pode ser alcançada por ti. Aquilo tudo que o Senhor tem e tem nos dado não pode servir para ela. Aquela mulher entendeu que o reino de Deus não é sobre escassez. O reino de Deus, a graça salvadora, transformadora de Jesus não cabe dentro de uma caixinha. Sim, ele veio para o povo de Israel, mas ela havia entendido que o reino de Deus é sobre transbordar. A graça transformadora de Jesus, ela sobeja. E quando ela ouviu aquela frase tão difícil, Jesus disse a ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que difícil. Ela entende que sim, Jesus é o pão da vida que desceu do céu, que foi enviado aos judeus. Mas ela entendeu também que bastava uma migalha daquele pão para que a sua casa fosse transformada. Nós precisamos entender qual é o lugar que nós estamos. Muitas vezes nós nos sentimos indignos, assim como eles queriam que aquela mulher se sentisse, porque ela não fazia parte do povo escolhido. Às vezes nós nos sentimos indignos por uma decisão errada que tomamos. Mesmo querendo acertar, mesmo achando que estamos fazendo a coisa certa, muitas vezes nós falhamos como mães, falhamos como pais,
falhamos como esposa, como marido, e tomamos decisões que aos olhos de muitas pessoas nos tornam indignos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a graça que sobeja do Senhor Jesus quer te alcançar também. Mas você precisa fazer como aquela mulher, você precisa reconhecer que nele está a salvação para a sua vida, a salvação para a sua casa. E ainda que seja uma migalha que você receba essa noite, é suficiente para que a sua casa seja transformada. Amém? Você crê nisso? Queridos, a escola, ela ajuda. A psicologia ajuda. A medicação também ajuda. Planejamento, sem dúvida. Mas a verdade é que só Jesus pode transformar o nosso interior. Antes de qualquer outra medida a ser tomada, nós precisamos levar a nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nossa vida financeira a Jesus. Nós temos aqui muitos profissionais no meio de nós que, obviamente, ajudam as famílias. Temos muitos psicólogos, psicólogas, temos médicos, advogados. Mas eu não tenho dúvida que em muitos casos, se você for perguntar a eles, eles vão dizer para você, neste caso, só Jesus. Só Jesus. Amém, pastora Rosemary? Existem casos que só Jesus. Nem toda a técnica do mundo, nem todo o estudo do mundo. Nós ouvimos hoje aqui o testemunho da nossa querida irmã Raquel. Nós precisamos identificar e reconhecer que, primeiro, antes de qualquer outra ajuda, de qualquer outra medida, nós precisamos dobrar o nosso joelho e levar a nossa casa ao Senhor. A forma como lidamos com a frustração demonstra para a nossa família quem nós somos. Essa é a terceira lição que tiramos desse texto. Versos 22 e 25. Me ajude a imaginar a cena. Aquela mulher estava numa situação terrível, desesperadora. Ela sabia que Jesus estava passando por ali e ela gritando, porque é assim que diz o texto, ela gritava atrás dos discípulos e de Jesus, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Além de tentar afastá-la, ainda ela fala com Jesus, Mestre, Senhor, Filho de Davi, me socorre. E a resposta que ela tem de Jesus é nenhuma. O texto diz, Jesus não disse palavra alguma. Aquela mulher foi ignorada. Além disso, ela insiste, ela persiste, ela diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele diz, eu não vim para este povo, eu vim para as ovelhas de Israel. Ou seja, aquele a quem ela esperava uma ajuda, um socorro, olha para ela e diz assim, eu não estou aqui por sua causa. Que dificuldade. E o que diz o verso 25? Qual foi a resposta daquela mulher ao Senhor Jesus? Quando ele disse, eu não vim para você. Ela veio e adorou. Ela veio, dobrou os seus joelhos, adorou e disse, Senhor, me ajude. Igreja, nossa casa, observa a forma como nós temos reagido à dor. Os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, observam a forma que reagimos quando nós recebemos uma resposta diferente daquela que nós desejamos. A verdade é que nós nem sempre teremos as respostas. Às vezes ela virá num tempo em que nós não desejamos. Às vezes ela nem virá. Mas a verdade é que nós precisamos, independente da resposta que temos do Senhor Jesus, manter íntegra a nossa adoração. A nossa postura diante da nossa casa no dia da adversidade pode fortalecer ou matar a fé da nossa família. Diante de respostas ruins, respostas duras, injustas, nós temos a oportunidade de, pelo exemplo, deixarmos de lado o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa justiça própria e colocarmos em prática a nossa fé. Este é o momento de demonstrarmos a nossa dependência incondicional e a nossa adoração genuína ao nosso Deus. O que será que eu e você responderíamos a Jesus se estivéssemos no lugar daquela mulher? Já parou para pensar?
E aí você pode dizer para mim, pastora, mas ela estava diante de Jesus. E aí eu te pergunto, quando você ora por alguém da sua família, que está prestes a fazer exames, estão aflitos, e o diagnóstico que o seu filho, a sua filha recebe é de câncer, você está diante de quem? Quando você ora para que se abra uma porta de emprego que você já busca há tanto tempo, você ora ao Senhor, faz a entrevista e a resposta é que você não foi contratado, você está diante de quem? Quando você pede para Deus transformar o seu casamento e luta há anos por isso, e de repente você se depara assinando um pedido de divórcio, você está diante de quem? Você está diante de Jesus. Eu tenho certeza que nossos filhos, nossa família, devem acompanhar sim as nossas adversidades. Eles devem presenciar as nossas situações reais. Você deve reunir a sua família e dizer, olha, estamos passando por dificuldade, nós vamos orar. Mas a sua família também precisa presenciar a forma como você responde quando Deus não atende a sua oração. Nós precisamos também reunir a nossa casa e dizer, olha, filhos, a resposta não veio, mas nós vamos aqui fazer um altar diante do Senhor e agradecer, porque Ele continua sendo Deus da nossa casa. Olha, nós vamos enfrentar esse momento de doença, porque Deus, Ele não ouviu nossa oração da forma como nós gostaríamos, mas Ele permanece sendo Deus. Nós precisamos que os nossos filhos, que a nossa família aprendam e exercitem a fé de forma a adorar ao Senhor, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Por aquilo que Ele já fez por nós. Isso é de suma importância, e aquela mulher, foi isso que ela fez. Diante de uma resposta difícil, ela se ajoelhou e adorou ao Senhor. Nós não podemos reunir a nossa família para adorar e orar apenas quando a nossa mesa estiver cheia. Por fim, nós aprendemos que uma fé persistente, ela gera transformação na nossa família. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A atitude daquela mulher cananeia, ela foi diferenciada. Apesar das circunstâncias difíceis em que a filha dela se encontrava, apesar das circunstâncias difíceis em que ela foi recebida quando foi à procura do mestre, as atitudes dela chamaram a atenção de Jesus, a ponto dele exclamar: mulher, grande é a tua fé. Mulher, apesar de você ter recebido uma resposta difícil, você me adorou. Apesar das dificuldades, você continuou crendo. Mulher, mesmo quando parecia que nada ia acontecer, você permaneceu na minha presença. E aí o Mestre Jesus diz: que seja feito como você quer. Nós precisamos saber o que nós queremos. Tão importante quanto persistir e pedir é sabermos exatamente o que nós queremos. Jesus não disse que sua filha seja liberta, que a libertação alcance a sua casa. Ele disse: seja feito como você quer. Querido, nós não podemos nos apegar ao cenário em que nossa casa se encontra. Nós não podemos nos apegar àquilo que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração enganoso sente. Nós precisamos nos apegar naquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nos apegar naquilo que desejamos para a nossa família, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a libertação, que é a comunhão, que é a união. E aí você diz: pastora, mas eu não vejo nenhuma mudança. Nós precisamos ser sinceros, identificar o problema, buscar a solução, levarmos a Jesus e confiar que Ele irá fazer. Você já pode começar aí no seu lugar a visualizar aquilo que você busca para sua família.
Você pode começar aí com seus olhos fechados a declarar o que exatamente você busca para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida financeira. Ainda que tudo pareça contrário, você precisa persistir na fé. Você tem declarado sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre aquilo que você não vê, que você olha hoje, você diz: aqui não tem mais jeito. A fé persistente pode transformar a sua casa. As declarações que fazemos sobre os nossos pode ser o primeiro passo para aquilo que Deus deseja realizar. Vou compartilhar com vocês uma história em que eu presenciei. Eu fui parte dela. No início da minha carreira como advogada, eu advogava para assistência pública. Fiz convênio com a Defensoria Pública e ali peguei alguns casos criminais. Um determinado dia, fui solicitada porque um jovem havia sido preso em flagrante dentro de um assalto. Fui até lá e quando o conheci para fazer a primeira audiência, eu olhei para o rosto daquele rapaz e eu vi olhos de maldade. Eu vi alguém muito magro, cadavélico, rosto escuro, aparência do mal. Conversei com ele, ele me contou a história, fizemos a audiência. Fazia 3 dias que ele tinha feito 18 anos. A polícia pegou, não tem conversa, foi preso. Ele foi responder aquele processo dentro da cadeia. No dia seguinte, uma mulher me ligou chorando. Era a mãe dele. E ela disse: doutora, eu posso ir até o seu escritório? Eu gostaria de conhecer a senhora e conversar. Porque quando nós atuamos pela Defensoria Pública, geralmente a família do preso não tem oportunidade de conhecer o advogado. Porque quem nos paga, quem nos contrata é o Estado. E eu disse para ela: sim, venha ao escritório, eu vou recebê-la. E no dia seguinte ela estava lá. Chegou aquela mulher muito humilde, franzina, mas de longe eu já reconheci. Era uma mulher de Deus. A aparência dela era de uma pessoa que estava sofrendo muito. Nitidamente aquela mulher chorou a noite inteira ao saber que seu filho havia sido preso. Mas havia nela uma luz que mesmo em meio à dor e ao sofrimento não se apaga. Essa luz é a luz da esperança, da fé que reside e persiste naqueles que esperam em Deus. E aquela mulher começou a me contar a história dela. Cristã, a vida inteira servindo ao Senhor. Levou os filhos à igreja, mas em determinado momento ele decidiu que aquilo ali já não era mais para ele. Saiu da igreja e em pouquíssimo tempo ele foi parar lá na cadeia. Se envolveu com uma pessoa, era uma mulher que fazia parte do crime e foi essa mulher que o levou até o assalto. E aquela mãe dizia para mim assim: doutora, o meu filho é um homem de Deus. Na minha cabeça só vinha a imagem daquele rapaz que eu tinha visto no dia anterior. E na minha cabeça eu só pensava o seguinte: seu filho é um criminoso. Essa mulher não sabe o que está dizendo, que dó. Mas imediatamente o Espírito Santo disse para mim: respeite, ela está declarando. E ela mais uma vez disse para mim: doutora, a senhora pode não acreditar, mas o meu filho é um homem de Deus. Ok, respeitei e disse para ela: vou fazer o que estiver ao meu alcance para que ele receba a pena justa. Uns 6 meses se passaram. Chegou o dia da audiência de instrução e julgamento, onde seria dada a sentença. Eu estava no meu lugar esperando o meu cliente comparecer. E de repente me veio um rapaz vindo na minha direção. Um rapaz forte, com uma aparência boa, rosto gordo, iluminado. Eu não reconheci. Quando ele foi chegando perto de mim, ele disse: doutora Raquel, sou o Bruno. Eu olhei para ele e disse: não é possível. Eu disse: Bruno, como está boa a sua aparência, você está diferente. O que aconteceu? Ele disse: doutora, agora eu sou um homem de Deus. Imediatamente eu me lembrei da fala daquela mulher
que mesmo vendo seu filho dentro de uma cela, condenado pela justiça, sem qualquer esperança, ela diz: meu filho é um homem de Deus. Querido, querida, eu não sei como está o seu filho, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a saúde do seu casamento, mas eu quero que você olhe neste momento e declare: eu sou uma mulher de Deus, minha casa serve ao Senhor, o meu casamento será restaurado porque eu posso ver isso pela fé, os meus filhos servirão ao Senhor, eu serei próspera, e não importa o que o inimigo diz, não importa a forma como estão me vendo ou o que estão me dizendo, se alguém me rejeita, se alguém está me dizendo não, se a resposta está negativa, nós declaramos nesta noite: a nossa família está debaixo da graça redentora do Senhor Jesus. Peço que você se coloque de pé neste momento. Nós vamos fazer um período de clamor. Se você deseja, querido e querida, se você precisa nesta noite colocar alguém da sua casa no altar do Senhor, vem até a frente. E nós juntos, colocaremos a nossa fé em ação. E nós vamos buscar no Senhor Jesus, o Filho de Davi, a resposta para a nossa casa. Nós iremos colocar no altar do Senhor, crendo que Ele fará o melhor. Ele já se levantou, Ele já está no meio de nós. E Ele tem uma palavra de promessa para a sua vida. A cura para a sua casa. A restabelecimento para a sua casa. Declare sobre a vida dos seus filhos. Declare salvação sobre a sua família. Ainda que você tenha tido um não como resposta, ainda que você esteja como aquela mulher cananeia em situação de desespero, o Filho de Davi está no meio de nós. E Ele deseja abençoar a sua casa. Comece a clamar pelo Senhor aí no seu lugar. Será nossa casa bendita. Sim, Senhor, benditos em Ti. Serão nossos filhos. Sim, Senhor. E nós glorificaremos ao Senhor. Sim, Senhor, renderemos honras e glórias a Ti. Minha casa não será abalada. Sim. Em Cristo. Você não está presa à circunstância. Está alicerçada. Você não está presa à situação. Nós glorificaremos ao Senhor. Sei que minha casa está firmada. És Tu, Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor Jesus. Tu és, Senhor. O amor que alcançou a minha casa. És Tu, Jesus. És Tu, Jesus. Sei que minha casa está firmada. Estamos firmados em Ti, Senhor. Aleluia. Eu gostaria de convidar você que está aí no meio da igreja, que adote uma família. Espírito Santo tocar no teu coração nesse momento, vem até aqui à frente. Abrace alguém aqui que está representando uma família. Vamos unir. Pode ser que alguém aqui na frente esteja se sentindo enfraquecido e precise de ajuda. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida. Vem até aqui na frente. Abrace o pai e uma mãe que está aqui. Deixe de ser usado, que a sua casa possa abençoar uma casa que está aqui na frente. E nós vamos clamar ao Senhor e declarar vitória sobre eles. Pai,
as famílias aqui representadas, pelos pais, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, clamando a Ti, Senhor, por socorro, por libertação, por cura, por restauração, por transformação. Senhor, nós colocamos diante de Ti neste momento toda a dor, todo o desespero. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que assola a nossa casa, que tem trazido choro, que tem trazido angústia, e nós depositamos diante do Teu altar, Senhor, porque sabemos que Tu és o pão vivo que desceu do céu, e nós queremos deste pão para a nossa casa. Sabemos que em Ti vem a salvação, sabemos que em Ti está a resposta transformadora. Por isso nos colocamos diante do Senhor e declaramos vida, declaramos restauração, declaramos casamentos transformados, declaramos filhos salvos para a glória do Senhor, declaramos cura emocional, cura física, cura na alma, cura no espírito. Declaramos, Senhor, que nossas casas serão avivadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. O inimigo não tem autoridade sobre a nossa família, porque nós a colocamos debaixo das Tuas mãos, Senhor. Ela está sobre o Teu altar. Colocamos diante do Teu altar a nossa família como oferta viva, como sacrifício vivo diante